Olá, terceiro ano! Vamos para a aula de ciências? Para essa aula de ciências, usaremos o livro Aprende Brasil, nas páginas 4, 5, 6 e 7, ok? E é importante que vocês tenham em mãos um marca-texto ou um lápis de cor para destacar aquilo que for mais importante, certo? Outra coisa, ao fazer a leitura, ao acompanhar comigo a leitura, faça a leitura digital com o dedinho, com o lápis ou com a régua. Assim você não se perde, tá? Bom, então nós vamos retomar um pouquinho que vocês viram na aula passada, né? Esse livro de ciências começam com a origem e transformação do solo, na unidade 3, certo? Então vamos lá. Nós vamos agora começar a falar sobre as rochas e o solo. Coloquem a data de hoje em todas as páginas trabalhadas. Não esqueçam, certo? Tem aí nessa página um QR Code que, para ficar mais fácil, nós enviaremos a vocês o link, certo? Para ficar mais fácil. Quem tem já o aplicativo baixado no celular, é só direcionar ali que ele já vai abrir. Mas nós enviaremos o link também, ok? Então vamos lá. As rochas e o solo. Acompanha comigo, faz a leitura digital. Você já estudou que vivemos sobre a crosta terrestre? Lembra do conteúdo do bimestre passado falando sobre o núcleo, o manto e a crosta terrestre? Então, nós vamos estudar agora que o solo fica na parte superficial da Terra, né? Na crosta, a qual é formada pelo solo e pelas rochas. Então, você já estudou que vivemos sobre a crosta terrestre, a qual é formada pelo solo e pelas rochas. Pessoal, destaquem esse primeiro parágrafo, porque é extremamente importante, certo? E vocês usarão depois nas atividades que vai ter mais para frente, certo? Então, destaquem esse primeiro parágrafo. Pronto? Então, vamos lá. Continuando, esse próximo parágrafo, que vai falar sobre as rochas, também é muito importante e vocês também deverão destacá-lo, ok? Então, vamos lá. Acompanha comigo a leitura. Faz a leitura digital. As rochas são constituídas por diferentes materiais, chamados de minerais. Na natureza, existem vários tipos de rocha. Há aquelas que são formadas pelos resfriamento do magma e por isso são chamadas de rochas magmáticas. O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Sabe aquela pedra que tem em cima da pia de muitas casas? O granito é um tipo de rocha magmática, certo? E ao lado, né, tem aí uma ilustração, olha, né, demonstrando um pouco mais esse tipo de rocha. Então, olha aí, a mica, que é a parte mais preta, o quartzo, que é essa parte mais cristalina, o feldspato, que é a parte rosada, né? Essa aí é uma rocha, é um granito, e os minerais que compõem a rocha, o granito, certo? Então, destaquem todo esse parágrafo que a professora acabou de ler, certo? E vamos continuar. Próximo parágrafo. Existem também as rochas que são formadas pelo desgaste de outras rochas. A ação da água, da chuva, do gelo, do vento e do calor pode desgastar as rochas, transformando-as em grãos, também chamados de sedimentos. Por ter essa origem, essas rochas são chamadas de rochas sedimentares. E um exemplo é o arenito. Destaquem esse último parágrafo, ó. Por ter essa origem, essas rochas são chamadas de sedimentares. Na verdade, vocês podem destacar o parágrafo inteiro se quiserem, mas eu quero que vocês entendam que as rochas sedimentares também são muito comuns e muito importantes. Olha aí um exemplo de rocha sedimentar, né, do arenito, um exemplo do arenito. E aí embaixo tem uma legenda,
O arenito é um tipo de rocha formado pelo depósito de grãos de areia, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre o nosso solo, né? E como ele é formado. Essa parte é muito importante e vocês usarão posteriormente nas atividades. Então, prestem atenção. Então, o solo, aqui, ó. Esse parágrafo aqui, certo? Então, vamos lá. O solo é formado pelo desgaste das rochas em um processo bastante lento. O desgaste do solo não acontece de uma hora para outra. É com a ação do vento, da chuva, com o passar do tempo. Os diferentes tipos de solo dependem, portanto, da rocha e dos minerais que os originou. Um solo avermelhado, por exemplo, foi formado pelo desgaste de uma rocha magmática rica em ferro. O nosso solo é bastante avermelhado. Então, destaquem esse parágrafo. Destaquem ele com marca-texto ou com lápis, ok? Agora, a formação do solo. Vamos ver aqui como o solo é formado. Por mais resistente que as rochas sejam, com o tempo elas se quebram, formando grãos que constituem a parte mineral do solo. O calor, a chuva, o vento e os seres vivos são os principais responsáveis pelo processo de desgaste das rochas, ok? Bom, vamos agora para a página 5. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Continuando então, ainda falando sobre o solo, sobre a formação do solo. As transformações das rochas em solo é um processo que pode levar centenas ou até milhares de anos. Destaquem isso, pessoal. Destaquem até anos, né? Porque isso é importante. É como que se forma o nosso solo. A transformação das rochas em solo é um processo que pode levar centenas ou até milhares de anos. Destaquem isso. O esquema a seguir demonstra diferentes etapas do processo de formação do solo. Então, tem aí, ó. Vamos acompanhar esse processo em etapas. Número 1. Com a ação das chuvas e do vento, a rocha começa a se desmanchar. Então, observem a imagem aqui. Depois, número 2. A presença de seres vivos contribui para que mais pedaços de rochas se soltem. Depois, número 3. Restos de animais e plantas se misturam ao solo, deixando-o mais fértil para o desenvolvimento de novas plantas. 4. Em um solo maduro, é possível ver diferentes camadas. Olha só, né? Nessa imagem, como que dá para ver todas as camadas certinho, inclusive a raiz das plantas, da vegetação, certo? Então, vamos lá, continuando. Representação do processo de formação do solo. Então, olha só, tem essas imagens aí, que é a representação da formação de um solo. Olha só, vamos acompanhar a leitura para entendermos um pouco mais como isso acontece. Ao observarmos as camadas do solo, também chamadas de horizontes, podemos compreender melhor seu processo de formação. A camada mais profunda representa o processo mais antigo. Já a camada superior é aquela que está passando por grande transformação.
Observe nas imagens ao lado exemplos de solo com duas ou mais camadas diferentes. Olha, nessa primeira aqui, tem várias camadas, né? Nessa primeira imagem, ok? E qual está sofrendo mais transformação? Qual dessas camadas está passando por maior transformação? É a primeira aqui, ó, a mais superficial, certo? Continuando então, vamos lá. Aí tem esse quadro em destaque, né? Vamos ver? Vamos ler? Acompanhe, faça a leitura digital. Os grãos que se formam pelo desgaste das rochas constituem os componentes minerais do solo. O espaço entre os grãos é ocupado pelo ar e pela água. Portanto, podemos dizer que solo é formado por quatro componentes principais: ar, água, matéria orgânica, restos de animais e plantas e minerais, fragmentos de rochas. Pessoal, isso já está destacado, mas é importante, se vocês quiserem fazer um círculo em volta, tá? Com um marca-texto ou com assim, ó, porque é importante quando for estudar, voltar e prestar mais atenção a isso, ok? Continuando, então, vamos lá para a página 6. Não esqueçam de colocar a data. Na página 6 e 7, traz algumas atividades, certo? Que vocês vão realizar e depois nós vamos corrigir. Então, vamos lá. Primeiro tem o Saiba Mais. Colocaram a data? Então, vamos. Entre as camadas das rochas sedimentares, podem ser preservados restos ou vestígios de animais, parte de plantas e micro-organismos. Esses vestígios de seres vivos são chamados de fósseis, uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Então, olha aí, ó, nas rochas, as rochas trazem, algumas rochas, né? Vestígios de vidas do passado. Olha esse daí. Fóssil do pterodáctilo, um animal que viveu há milhões de anos. Legal, né? Muito bom. Então, esse parágrafo, pessoal, também pode ser destacado, ok? Esse saiba mais, destaquem aí. Bom, então vamos para as atividades agora. Esse conteúdo é bem gostoso, né? Então eu gostaria que vocês retomassem, fizessem a leitura de novo, tá? Todas as respostas das atividades estão no texto que nós acabamos de ler, certo? Mas se precisar de ajuda, pode chamar, estamos à disposição. Então vamos lá, atividades. Atividade número 1. Observe as imagens que mostram as etapas de formação do solo. Em seguida, faça o que se pede. Bom, então tem aí. A. Numere as imagens de acordo com a sequência correta do processo de formação do solo. Então tem várias imagens, ó, né? Vocês vão ver, de acordo com o que nós estudamos. O que acontece primeiro? O que acontece depois? Então, vocês vão numerar, colocar nos quadrinhos 1, 2, 3 e 4, ok? De acordo com a ordem que vocês acham correto. Depois nós mandamos a correção e vocês vão ver se acertaram ou não, certo? B. Que diferença você notou entre as imagens 1 e 4? Então, observe, depois que você numerou tudo, observe a imagem que você numerou com o número 1. Observe a imagem que você numerou com o 4. Qual é a diferença entre elas? O que mudou? Responda aí. E depois confira a resposta com a correção, para ver se você acertou, ok? Ah, pessoal, uma coisa. Como que começa a resposta mesmo? A resposta começa com letra maiúscula. Depois, atividade C. De que material se origina o solo? Do que é formado o solo? Do que ele se origina?
Falamos isso no texto. Quem não se lembrar, retoma a leitura do texto que vai encontrar lá. Atividade D. Além da chuva, que outros fatores podem desgastar as rochas? Eu falei sobre isso também com vocês. Depois, a página 7. Página 7, coloquem a data de hoje. Atividade 2. Sobre o solo, assinale a alternativa correta. Vocês vão ler todas as alternativas. Então, tem aí, alternativa A. O solo é formado rapidamente? Será? Alternativa B. O desgaste das rochas forma o solo lentamente. O desgaste das rochas forma o solo lentamente. Será? C. A chuva, o vento e os seres vivos não influenciam na formação do solo. Não influenciam? D. O solo é constituído apenas de matéria orgânica. Somente de matéria orgânica? Será? Então, assinale aquela que vocês acham que é correta. Depois, atividade 3. Escreva um texto. Lembrando, texto começa com letra maiúscula. Então, atividade 3. Escreva um texto descrevendo o processo de formação do solo. Lembre-se de mencionar as etapas que dão origem a esse recurso do ambiente. Em seguida, pinte o desenho que representa um solo maduro. Pessoal, é um rápido texto, tá? Então, lê lá, vê o que vocês entendem sobre a formação do solo e escreva um rápido texto aí. Depois, confiram também com a correção para ver se acertaram, certo? Atividade 4. Associe as duas colunas, identificando os componentes do solo. Então, tem aí A, matéria orgânica, B, água, C, ar e D, minerais. Então, vocês vão ler a outra coluna e ver matéria orgânica, o que é? Água, ar, minerais. Que tipo de componente é? Ok? Ah, não sabe? O que tem que fazer? Retomar a leitura do texto. Está tudo lá no texto. O que é mais importante está destacado com marca-texto ou com lápis de cor, então fica bem fácil, ok? Bom, essa foi a nossa aula de ciências dessa semana, ok? Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Ah, não esqueçam, lavar as mãos regularmente com água e sabão, respeitar o isolamento social, mas, caso seja extremamente necessário sair, use máscaras. Pessoal, a nossa cidade precisa sarar e só se nós respeitarmos o isolamento social, isso acontecerá. Beijos, fiquem com Deus.